arquétipos. Você já deve ter ouvido falar desse tema, tá famosinho na internet, tem um monte de gente falando sobre esse negócio. De verdade mesmo. Eu achei que quando a internet, quando o digital começasse a falar de arquétipos, ele ia de fato trazer consciência para as pessoas e mostrar o poder dessa ferramenta. Mas o que aconteceu é que, na verdade, é um monte de gente fingindo foto de personagem fetichista, achando que não, para vender high ticket e vender caro, eu tenho que ser mago, governante, eu não sei o que, e, meu irmão, não entendem de fato o que significa esse raio desse assunto. Então vamos lá. Nesse vídeo aqui, nessa aula, se eu tô com um iPadzinho, você sabe que é porque vai ser uma aula de fato e vão aparecer coisas na tela aqui pra te desenhar de maneira mais clara que raio de negócio de arquétipo é isso e como é que você pode usar isso de fato pra melhorar o seu posicionamento, pra construir uma marca mais forte, pra construir de fato um movimento, uma comunidade engajada de fiéis e evangelizadores da sua marca, te fazem aumentar teu faturamento, escalar seu negócio, atrair os clientes certos e dominar o seu mercado, que é de fato o que você quer. Então, sem mais delongas, que eu não tô aqui pra te enrolar, né? Eu sou Davi Ribas, então você sabe quem eu sou, se não sabe quem eu sou, vai lá no meu Instagram que você descobre. Vamos lá, vamos prático aqui, que eu tô de verdade um pouco puto com o que estão fazendo com esse assunto aqui na internet e decidi trazer um pouco de conteúdo profundo e prático sobre isso aqui. Então, para entender esse conceito de arquétipo, vamos entender um negócio simples aqui. Imagina que a mente do seu cliente, e que a sua mente também, a mente de todo mundo, ela é como se fosse um computador, beleza? Ela é como se fosse um computador. Né? Vamos desenhar aqui um notebookzinho bem feio, porque eu sou marqueteiro, não sou desenhista, mas para você entender, tá? Isso aqui é um computador. Um computador, o que ele tem? Um computador, ele tem uma coisinha chamada hardware. O que é o hardware? O hardware, ele é a parte de fora, ele é a casca, ele é o órgão, ele é a pele, ele é o corpo, ele é os olhos, ele é a testa, é o que a pessoa vê de fora e o que é material, beleza? Então hardware é a coisa material, a gente vai chamar ela de hardware, beleza? Ela é o hardware do computador, você tem aqui o iPad, isso aqui é o hardware dele, né? Ou seja, a casca de fora, a tela, o ferro, isso é você, é o teu corpo físico. Só que dentro do teu corpo físico, ou seja, o teu corpo físico, ele armazena um negócio chamado mente, né? O cérebro, a mente, né? E a mente consciente, a consciência, então imagina que a consciência, ela é como se fosse, né? Essa letra de médico maravilhosa aqui, mas é que a consciência, ela é como se fosse o software, né? O software. Então, o que é a consciência? É o sistema operacional. É como esse sujeito, que é você, que está dentro desse hardware, age no mundo, percebe as coisas, vê elas acontecendo. Tudo que você percebe acontece conforme essa consciência, conforme isso que move você, né? O seu neocórtex, o que te diferencia dos animais. Só que eu vou te perguntar um negócio que vai te intrigar um pouco. O que move essa consciência? O que faz a tua consciência de fato agir? O que te faz a tua consciência de fato existir? Existe uma coisa por trás da consciência. Sabe aquelas letrinhas verdes que existem por trás do computador? Ou seja, a programação por trás do sistema operacional. Se o sistema operacional, né, ele é a programação consciente da coisa, é como funciona o computador, cadê os códigos por trás de como funciona o computador? Então, os códigos internos do computador, eles são chamados, então, de inconsciente. E existe uma camada do inconsciente, que é uma camada que é compartilhada entre todos os computadores. Então, imagina que existe uma camada compartilhada entre todos os computadores do mundo, que a gente chama aqui de inconsciente coletivo. O inconsciente coletivo, então, ele é um padrão de código comportamental que é comum a todos os sistemas operacionais de todos os computadores que são as pessoas. Deu pra sacar? Deu, né? Ficou bem didático. Beleza, Davi? O que eu tenho que entender, então, sobre esse raio desse inconsciente coletivo? Basicamente o seguinte: dentro do inconsciente coletivo, né? O inconsciente coletivo, ele é dividido em 4 visões principais, na minha visão mais holística da coisa. O inconsciente coletivo, ele tem 4 coisas dentro. Ele tem arquétipos, símbolos, signos e ciclos. Davi, como assim arquétipo, símbolo, signo, ciclo? É touro, é leão, é Áries? Não. O que são arquétipos? Arquétipos
são os modelos primordiais de personalidade, enquanto os signos são os modelos primordiais de linguagem, enquanto os símbolos são os modelos primordiais de significado. E os ciclos são os modelos primordiais naturais, né? Então, tipo, fase da lua, estações da natureza, por aí vai. Coisas que mexem com você e você não percebe. Essas coisas estão dentro do inconsciente coletivo. Então, basicamente, o inconsciente coletivo é essa mente, né, compartilhada entre todas as pessoas, essa programação que é do humano e que é hereditária do humano. Então, mesmo ao longo do tempo, a civilização tendo evoluído e nós nos tornando pessoas diferentes ao longo do tempo, com personalidades diferentes, com buscas, com sonhos diferentes, lá no fundo do que a gente chama de inconsciente coletivo existe, né, essa primordialização. Então, se eu te falo, por exemplo, amor, você entende o conceito de amor sem eu precisar te explicar. Se eu falo, por exemplo, perdão, você entende o conceito de perdão. Se eu falar mãe, se eu falar sábio, se eu falar herói, isso conta uma história na sua cabeça sem eu precisar necessariamente, né, dar uma coisa muito detalhada sobre isso. Então a gente entende que isso a gente chama de arquétipo, né? Isso é o que é o arquétipo, para ser prático com você. Então o arquétipo, ele é um modelo primordial de personalidade. São personagenzinhos que dentro do teu inconsciente existem, né? São personagenzinhos que já estão presentes aí. E eu gosto de dividir esses personagenzinhos em 4 grupos, né? 4 grupos. O grupo da água, vamos lá, o grupo da água, o grupo da terra, o grupo do ar e o grupo do fogo. E junto com isso, o grupo do ar a gente vai chamar de liberdade, o grupo da terra a gente vai chamar de ordem, o grupo da água a gente vai chamar de social e o grupo do fogo a gente vai chamar de ego. O que são isso, Davi? São as buscas inconscientes. Por que eu tô te falando tudo isso? Pra te explicar que caralho é arquétipo antes de te ensinar como usar isso pra marketing, né? Se você entender que de fato é um negócio, de nada adianta eu vir aqui querer te dizer usa isso para marketing, não vai funcionar. Então, imagina que são os 4 elementos da natureza, como, né, coisas meio temperamentais, e que cada um deles tem uma busca inconsciente. Então existem 3 personagenzinhos que dentro do teu inconsciente buscam pela liberdade. 3 que buscam pela socialização, 3 que buscam pela ordem, 3 que buscam pelo ego. Você diz assim, como assim personagenzinhos dentro do meu inconsciente? Imagina que você tem uma coisa chamada persona. A persona, o que é a persona? Persona é a máscara social. É a máscara que a tua consciência usa para agir no mundo, né? E essa persona, então, ela tem aí 12 variações divididas em 4 grupos. Então, para te simplificar o processo aqui, né? Você tem, dentro do grupo da liberdade, né? Dentro do grupo da liberdade, que é o grupo que busca por libertar a si e aos outros. Você tem um fragmentozinho que a gente chama de rebelde. Você tem um outro fragmentozinho que a gente chama de bobo. E você tem um outro fragmentozinho que a gente chama de explorador. Dentro do grupo do fogo, que é o grupo da satisfação do ego, né? A gente tem outros 3 fragmentozinhos dessa persona. Tem um fragmentozinho que a gente chama de herói, tem um fragmentozinho que a gente chama de mago, e tem um fragmentozinho que a gente chama de, né, de criativo, ou criador, ou artista. Dentro da água, tem o fragmentozinho que a gente chama de amante, tem o fragmentozinho que a gente chama de prestativo, e tem o fragmentozinho que a gente chama de homem comum. Você tem todos, tá? Você é todos eles, mas a gente vai chegar na dominância e aí vai linkar isso com posicionamento de marca e posicionamento no Instagram, e comunicação. Você vai ficar louco com esse conteúdo aqui. Isso aqui é conteúdo que eu só entrei em comunidade, mentoria, tô entendendo no YouTube, que eu tô chateado já com gente dando informação no meio do caminho, né? Voltando aqui, então, a gente tem o grupo da ordem também, que a gente tem a galera da terra, a galera que é a terra, que busca ordem, né? A gente tem o fragmentozinho chamado governante, a gente tem o fragmentozinho chamado sábio, a gente tem o fragmentozinho chamado inocente. Então consegue perceber que faz sentido essa brincadeira sem eu precisar explicar, né? Tem a galera do ar, o rebelde do ar, que é libertar a si e aos outros. O bobo é do ar, ele quer, né, ser irreverente, se divertir. O explorador é do ar, ele quer buscar o mundo, ele quer conhecer novas coisas. O herói é do fogo, ele é corajoso, destemido. O mago é do fogo, ele transforma, ele traz os segredos à profundidade, né, a transmutação alquímica. O criador é do fogo, ele tem a criatividade,
ele tem o insight, ele tem a ideia inovadora. O governante da Terra, ele traz ordem, certeza, organização, autoridade. O sábio, ele é da Terra, ele traz razão, organização literal, ele traz logos, né? Traz lógica para as coisas. O inocente é da Terra também, ele traz perfeição, paraíso, organização, arrumação. Ele tá na Terra também. O amante tá na água, pô, ele é sedutor, ele é, né, envolvente. O prestativo tá na água, ele serve, ele cura. O homem comum tá na água, ele pertence, né? A água permeia. Então se a água permeia, ela pertence, ela se molda, né? A água são aqueles que se moldam. Percebe como essa brincadeira faz sentido? Dentro da máscara social que é a persona, existem essas variações. E você, como personalidade, você como sujeito, você tem dominantemente 3 desses, né? 3 desses. Então você tem 3 dominantes. Um, que é o seu dominante principal, que a gente vai chamar de personalidade. E esse aqui não é fixo, tá? Esse aqui não é fixo. Ele se molda ao longo da vida. Então, por exemplo, se eu estou numa fase, eu posso estar numa fase rebelde, depois numa fase herói, depois numa fase amante. Eu com a minha namorada sou amante, mas com meus clientes de mais alto ticket eu sou um mago, mas nas minhas lives diárias eu sou uma rebelde. Depende, né? É uma senoide e depende da fase e da personalidade também. Isso aqui é mutável, tá? Então, personalidade é mutável. E ele é, né, ajustado de acordo com a fase da vida. Com a fase da vida. Então, dependendo da fase da vida que eu estou, eu vou estar numa estação arquetípica diferente, beleza? Uma hora a gente aprofunda nisso. O segundo eu chamo de propósito. O que é o propósito? O propósito é aquilo que vim fazer na Terra, né? Minha causa, meu movimento. Então, meu movimento, ele tem um arquétipo predominante, né? Se o teu movimento é para libertar as pessoas, ele é um movimento ar. Então, ele pode estar no rebelde, ele pode estar no explorador. Você diz, Davi, eu quero libertar as pessoas para elas terem consciência, poderem viajar mais, poderem ter mais liberdade, curtir a vida em qualquer lugar do mundo. Esse é o meu movimento, ou não, Davi? Meu movimento é porque as pessoas sejam mais sérias, tenham mais educação, tenham mais informação. Se o meu movimento é pela informação, por exemplo, né? O meu movimento vai ser um movimento com a identidade simbólica e arquetípica do sábio, beleza? Então, ele tem um propósito do sábio, né? E o propósito é aonde você vai chegar no fim da sua jornada de consciência. Então, personalidade é a fase em que eu estou, propósito é aonde vou chegar e o que o meu movimento prega, né? A atmosfera simbólica desse movimento. E o terceiro é a energia. Então, o propósito ele é fixo. E a energia e a personalidade são mutáveis. A energia é mutável também. Porque a energia eu vou usar de acordo com o contexto. Então, a energia eu uso de acordo com o contexto. Aí a coisa começa a fazer sentido, né? Porque eu uso a energia. Então, para seduzir eu uso a energia do amante, para pertencer eu uso a energia do homem comum, para transformar eu uso a energia do mago, para ter coragem eu uso a energia do herói. Se você treina na academia, na hora que você tá treinando, você tá usando a energia do herói. Quando você cria uma grande transformação, ou estuda uma coisa muito profunda, ou se conecta de maneira espiritual, você tá usando a energia do mago. Né? Quando eu vou lá e desafio o status quo e bato de frente contra algo que existe, eu tô usando a energia do rebelde. Então o que eu tenho que definir no meu posicionamento, Davi? Agora que eu já entendi o que é arquétipo, eu tenho que definir uma coisa muito simples, né? Muito simples. Qual o meu posicionamento arquetípico? Como eu defino isso? Qual a união de duas coisas? Quem sou eu? Quem sou eu? E quem quero atrair? Aí você fala, Davi, simples assim, simples assim. Quem sou eu? Personalidade. Quem quero atrair? Energia. E o propósito, Davi? O propósito se torna uma narrativa que une os dois. Então a minha narrativa, por exemplo, no meu Instagram, é uma narrativa do arquétipo do mago. Mas eu estou numa estação do criativo. Então naturalmente vocês vão me ver de um jeito mais criador agora. Mas talvez daqui a pouco vocês me vejam do jeito mais rebelde. Depende da estação que eu tô. Percebe? Então não é algo exato e não é algo fixo. Não adianta você acreditar no que no digital eu tô chamando de posicionamento. Que é o cara ter preguiça de te explicar essa porra toda e você ter preguiça de pensar, ele virar pra você e dizer assim, ó, você tem um arquétipo, você é o governante é que vende high ticket, finge que você é o governante aí, bota um terno, tira uma foto assim, acabou. Não é assim que funciona. Então na sua imagem, né, vamos ter clareza da coisa. Na sua imagem, na sua linguagem e no seu branding no geral, né, no seu posicionamento, ou seja, na sua percepção, o que eu vou comunicar? Eu vou comunicar aquilo que é dominante em mim e aquilo que está dominante na minha estação. Então, na verdade, o jogo do arquétipo é muito mais comunicar o que sou de forma intencional do que fingir o que não sou para atrair um cliente que eu não quero. Saca? Percebe como é muito mais fácil? Eu preciso só comunicar o que eu sou de maneira intencional. Mostrar
o que de fato sou eu. Davi, mas aí que cliente eu vou atrair? Aquele que se conecta com isso. Eu preciso ser quem sou, e baseado no ser quem sou, eu atraio o cliente que se conecta com isso. Por exemplo, é natural que quando você olha uma marca como Harley Davidson, você vê que ela claramente está rebelde. O propósito da marca é claramente rebelde. Quem que ela vai atrair? Gente que é parecida, gente que se conecta com aquilo, em algum nível. E tá tudo bem. E ela vai repelir quem não se conecta com aquilo. Então, na verdade, o que você tem que fazer é pazes com isso. É você pensar assim, ó, beleza, deixa eu entender quem eu sou. Como é que eu começo entendendo quem eu sou? Eu começo entendendo em que grupo eu estou. Lembra dos 4 grupos? Então eu entendo o que eu busco na vida. Eu sou um sujeito que busca mais liberdade? Eu sou um sujeito que busca mais socialização? Eu sou um sujeito que busca mais ordem? Eu sou um sujeito que busca mais ego? Ah, Davi, eu sou um sujeito que busca mais liberdade. Beleza. Você é um sujeito que busca mais liberdade. A sua liberdade é pra quê? É uma liberdade revolucionária? É uma liberdade de divertimento? Ou de busca pelo novo? Ah, busca pelo novo. Eu sou um cara que busca o novo. Opa, entendi. Então, dominantemente, você tem o explorador. E então o que eu vou fazer tendo o explorador como dominante? Bom, vou me portar assim. Vou assumir quem sou, tornar-me quem sou. Né? A gente tem muito fortes dentro da nossa metodologia, que é o torna-te quem tu és. Torna-te quem tu és. Torna-te quem tu és, velho. Então você só vai entender quem você é, intencionalizar isso na sua mensagem e atrair as pessoas que você quer atrair. Essa atração, ela acontece através do seu movimento. Então, o que eu faço para me preocupar menos com qual arquétipo eu tô fingindo ser? Eu preciso me comunicar e me posicionar como líder de movimento. Quem que é o líder de movimento? Líder de movimento, ele é aquele que traz uma mensagem para o mundo, ele traz uma ideologia de marca, e essa ideologia de marca, quando estruturada da forma correta, ela emana um sinal, e esse sinal, ele atrai naturalmente as pessoas que se conectam com ela. E aí é óbvio que você vai comunicar isso na imagem, na identidade verbal, na identidade simbólica, sempre tendo a personalidade como primária. Então o meu arquétipo de personalidade ele vai ser primário em mim, ele vai ser visto primeiro em mim, e eu vou oscilar entre as energias de forma intencional. E o propósito fica sendo a narrativa fixa. Faz sentido? Então, o processo arquetípico, ele é dividido nesses 3 pontos. Um é como eu sou percebido. Outro é qual é a minha narrativa fixa. A narrativa fixa da minha marca. Como eu sou percebido muda e é a senoide que me torna interessante. É a mudança que me torna interessante. Personalidades fixas são monótonas. Então é como uma música de um tom só, né? Se a minha personalidade, se a minha comunicação, ela é uma comunicação assim, ó, o que acontece? É chato. Agora, se a minha comunicação é assim, ó, o que acontece? É interessante, é dopaminérgico. Eu desperto emoção quando eu oscilo a energia arquetípica. Mas eu gero uma primeira percepção de atração quando a minha imagem, linguagem e a minha percepção, vou dizer o que? Narrativa, né? Vou dizer imagem, narrativa. Então quando a minha linguagem, a minha imagem e a minha narrativa estão conectadas com a minha personalidade, eu atraio as pessoas corretas. Quando eu sou bom em oscilar a energia arquetípica da minha comunicação, então eu naturalmente faço com que essas pessoas corretas fiquem e vejam os movimentos dessa minha alma, desse meu personagem. Tanto que, por exemplo, nos filmes, você vai entender o que eu tô falando. Você gosta de ver a evolução do personagem. Você gosta de ver as multifacetas do personagem. Se o personagem é fixo, ele é monótono. O que acontece com a música monotona? Ela é chata. Você não pode ser chato, né? Hoje, possivelmente, você é um ótimo profissional. Você é um ótimo empresário. Você tem um bom produto. Só que você é um bife sem tempero. Como assim um bife sem tempero, Davi? Você é uma comida muito nutritiva, né? Ou seja, você faz muito bem para a saúde, você ajuda muito a tua comunidade, você é algo que resolve o problema do seu cliente. Só que ela é sem tempero. O que é tempero, gente? Personalidade e energia. A personalidade junto com a energia moldam a comunicação. Ou seja, quanto mais forte, alinhado e intencional é a minha personalidade, quanto mais eu sou bom em oscilar nas energias, mais eu tenho uma comunicação que é magnética. Assim ela tem tempero, a comida se torna gostosa de comer, né? Porque se a comida é boa para a saúde, ou seja, resolve o problema, mas não é gostosa de comer, ela é tipo um bife sem sal. Ela não é boa. E aí você vai escolher os Cheetos do mercado, que é aquele teu concorrente, que é muito pior do que você no que faz, mas que
tem mais tempero, então acaba sendo mais atraente para a audiência. Davi, e se eu quiser saber mais sobre isso? Não só sobre arquétipos, mas como usar isso na prática e como me posicionar como líder de movimento. Porque vamos lá, gente, eu vou explicar uma coisa para vocês, tá? Por que eu não gosto de falar de arquétipos de maneira isolada? Porque arquétipos, eles são uma partezinha dentro de um todo que a gente desenvolveu. Então, por exemplo, a gente aqui é especialista em uma coisa chamada marketing ideológico. É a nossa metodologia de criar ideologias de marca, né? Marcas que de fato constroem comunidades engajadas. E essa metodologia, ela tem 3 princípios. O primeiro deles é criação de movimento, que é o principal e o mais central, é a coluna vertebral da coisa. A gente tem ecossistema de produtos baseado em comunidade, que é para um outro vídeo. E a gente tem funil de doutrinação. Dentro de criação de movimento, ou seja, dentro de criação de movimento tem 4 pilares. Um grande ideal, um inimigo, um líder e uma comunidade. Ideal, líder, inimigo, comunidade. Ideal, líder, inimigo, comunidade. Isso é como criar um movimento, né? Tem outras 3 coisas, mas é papo para produto fechado. E aí, onde é que entram os arquétipos aqui? Os arquétipos entram dentro do posicionamento do líder. Então, o posicionamento arquetípico, ele é um dos 3 pilares para a construção de uma comunidade engajada a partir de uma personalidade magnética. Então, quando eu tenho a criação de movimento, eu tenho 4 pilares, né? Ideal, líder, inimigo e a comunidade. Dentro do líder, né, eu tenho a personalidade. E que forma, Davi, uma personalidade magnética? Não é uma personalidade magnética. O que forma isso aqui? Simples. 3 coisas. Posicionamento arquetípico. Quer ter clareza disso? Na imagem, né? Na linguagem. Sistema de crenças. São as coisas que você acredita. Isso aqui é até muito mais importante que o arquétipo para atrair o cliente certo, tá? O que você acredita é mais importante que qualquer coisa. E também a atmosfera simbólica. A atmosfera simbólica. Que ela é meio que formada pelas 2 coisas. Né? O sistema de crenças e o posicionamento arquetípico fazem a sua marca, fazem você contar uma história. Essa história que é contada, ela se torna a atmosfera simbólica. Ou seja, a pessoa bate o olho e aquilo evoca nela algumas percepções, conta algumas histórias. E isso é a percepção que ela vai ter de você. Bom, sem mais delongas, hoje foi uma introdução a esse tema. Eu poderia falar sobre ele horas e horas e horas, mas foi para desmistificar esse conceito e você entender de fato como usá-lo na prática no seu negócio. Se você quiser saber mais sobre criação de movimento e sobre como se posicionar como líder de movimento, clique aqui no primeiro link da descrição, que tem uma oferta muito especial te esperando. Além disso, se inscreve no canal, ativa a notificação, deixa o like aí, faz essas coisas de youtuber para você de fato me agradecer por esse vídeo. E aqui embaixo no comentário você vai dizer a parte que mais fez sentido para você. Além disso, eu tô fazendo lives diárias no meu Instagram, entregando muito mais conteúdo profundo. Então vai ser o segundo link aqui da descrição. O primeiro link tem uma oferta indecente, no segundo link tem meu Instagram para você ir lá e vir para as lives diárias, onde eu entrego muito mais conteúdo, muito mais aprofundado e com muito mais detalhes do que nesse vídeo aqui. E aí, manda pro teu amigo, sabe aquele teu amigo guru de arquétipo que fica tirando foto com cara de mal pra achar que é high ticket? Então, manda esse vídeo aqui pra ele entender um pouco mais da profundidade de como funcionam as coisas, tudo bem? Servir pra ser visto, fazer pra ser lembrado, é nisso que a gente acredita. Tamo junto, até o próximo vídeo.